Escutai a minha lei, povo meu, proporei enigmas da antiguidade, abrirei minha boca numa parábola, falarei mistérios dos tempos antigos, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele firmou um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais, para que a fizessem conhecer a seus filhos. Para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja, não guardaram o concerto de Deus, e recusaram a andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e de suas maravilhas que lhes fizera ver, maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar, e os fez passar por ele fez as águas parassem como num montão. De dia os guiou com uma nuvem, e toda a noite, com um clarão de fogo. Fendeu as penhas do deserto, e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus, e disseram: Poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para seu povo? Por isso o Senhor os ouviu, e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Posto que tivesse mandado as altas nuvens, e tivesse aberto as portas dos céus, e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos, ele lhes mandou comida em abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus, e trouxe o vento do sul com a sua força. Ele choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar, e as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então, comeram, e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos, na angústia. Pondo-os ele à morte, então, o procuravam, e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E se lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam. Porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu concerto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu, antes, muitas vezes desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto, e o ofenderam na solidão. Voltaram atrás, e tentaram a Deus, e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder de sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoã, e converteu em sangue os seus rios e as suas correntes, para que não pudessem beber. E lhes mandou enxames de moscas que os consumiam, e rãs que os destruíram, que os consumiu, e rãs que os destruíram. Deu também, ao pulgão a sua novidade, e o seu trabalho, aos gafanhotos. Destruiu suas vinhas com saraiva e os seus sicomoros, com pedriscos. Também entregou seu gado à saraiva, e aos coriscos, os seus rebanhos.
e atirou para o meio deles, quais mensageiros de males, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. E feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cã. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto, como a um rebanho. E os guiou com segurança, e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. E conduziu-os até o limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu, e expulsou as nações de diante deles, e, dividindo suas terras, lhes deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram, e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos. Mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente como seus pais, viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com seus altares pagãos, e com suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborrece a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que ele estabelecera como habitação entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro, e sua glória na mão do adversário, e entregou seu povo à espada, e enfureceu-se contra a sua herança. Aos seus jovens, consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Seus sacerdotes caíram à espada, e suas viúvas não o lamentaram. Então o Senhor despertou como que do sono, como um valente que o vinho excitasse. E feriu a seus adversários, que fugiram, e os pôs em perpétuo desprezo. Além disto, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes, escolheu a tribo de Judá, o monte de Sião, que ele amava. E edificou o seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas o trouxe, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim, os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Introdução ao Salmo 78. O Salmo 78 é um cântico que ressalta a importância de transmitir os ensinamentos de Deus às gerações futuras. Este salmo foi escrito com o propósito de recordar as ações grandiosas e os ensinamentos do Senhor ao longo da história do povo de Israel, significado e contexto histórico. Este salmo é um convite para ouvir as lições que remontam aos tempos antigos, onde se revelam os mistérios e ensinamentos de Deus. Ele é uma parábola que reflete sobre a história do povo de Israel desde os primórdios, destacando os feitos extraordinários e as instruções divinas. Importância dos ensinamentos no salmo. A mensagem principal do Salmo 78 é a necessidade de transmitir as maravilhas de Deus às próximas gerações. Os versículos instruem a não esconder essas experiências, mas compartilhá-las para que as futuras gerações coloquem sua esperança em Deus e sigam seus mandamentos. Lições sobre a história de Israel. O Salmo 78 relata a trajetória do povo de Israel, desde a aliança de Deus com Jacó até os eventos no deserto. Destaca-se a desobediência do povo, que resultou em consequências severas, mas também mostra o perdão e a misericórdia divina, as maravilhas realizadas pelo Senhor. O Salmo 78 ressalta as maravilhas que o Senhor realizou em prol do seu povo. Desde dividir o mar até providenciar comida e orientação divina, mostrando-se presente e ativo na vida de Israel em todos os momentos. A desobediência e suas consequências. Apesar das maravilhas testemunhadas, o povo muitas vezes desobedeceu a Deus, duvidando de sua capacidade de prover. Essa descrença resultou em consequências severas, demonstrando a importância da obediência e confiança em Deus. O perdão e misericórdia de Deus. Apesar da rebeldia do povo, Deus mostrou misericórdia, perdoando-os e evitando a destruição total. Sua compaixão prevaleceu sobre sua ira, lembrando-se da fraqueza humana e da necessidade de sua graça. Conclusão. O Salmo 78 é uma lembrança vívida da fidelidade de Deus, apesar das falhas humanas. Ensina sobre a importância de lembrar das obras divinas e seguir seus mandamentos para alcançar a verdadeira paz e bênção. Gostou deste vídeo? Inscreva-se no canal e deixe seu comentário.
Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Obrigado por assistirem.